É grande a nossa audiência no nosso Instagram, desde o momento em que nós publicamos imagens e detalhes do trágico acidente que aconteceu, né? Praticamente no início desta madrugada, na cidade de Itapetininga. Tem muita gente aqui consternada com o que aconteceu, com os comentários, e vocês vão acompanhar aqui pela TV Sorocaba e também pelo nosso Instagram, ao vivo, todos os detalhes a partir de agora. Cobertura desta tragédia numa estrada em Itapetininga. Tem imagem de helicóptero, tem imagem de logo depois do acidente, tem todas as informações para vocês. São 10 mortos neste acidente de ônibus na rodovia. O repórter Luiz Negrelli tem as últimas informações ao vivo de um dos hospitais para onde foram levados sobreviventes. Ao vivo você, Luiz Negrelli, bom dia. Oi, Barazal, bom dia para você, para todos que acompanham o Primeiro Impacto Regional. Madrugada e manhã de muita tristeza depois desse trágico acidente ali em uma rodovia de Itapetininga. As últimas atualizações sobre esse caso, sobre o estado de saúde desses pacientes, dessas vítimas que vão sendo atendidas, vou trazer a partir de agora para você que nos acompanha. Nós estamos aqui em frente ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Aqui, 2 vítimas que tiveram ferimentos neste acidente estão sendo atendidas durante esta manhã. Um menino de 2 anos que estava no ônibus ali, que estava indo com direção à cidade de Aparecida, saindo da cidade de Itapeva, e também o tio dele que estava dentro deste veículo. Esse menino de 2 anos, de acordo com a assessoria do hospital, está com um quadro de saúde estável, clinicamente bem, mas, claro, tem alguns machucados pelo corpo por conta desse impacto forte desse ônibus ali nesse local do acidente, e ele deve passar por uma tomografia aqui no Conjunto Hospitalar de Sorocaba. E além desses machucados, ele também tem ali o machucado no pé, no dedo do pé, e as equipes médicas avaliam, inclusive, a possibilidade de amputação desse dedo do pé do menino de 2 anos. O tio dele veio junto para acompanhar o sobrinho, mas, de acordo com as informações do hospital, esse tio está com um quadro de saúde bom, estável também, relata apenas uma dor ali na região das pernas, né, por conta ali do acidente, mas diz que não necessita de atendimento mais especializado. Agora, Barazal, a informação que é muito triste também em todo esse caso e que a gente recebeu é que este menino de 2 anos, ele estava junto com a família dentro desse ônibus, né? Então, ao menos outras 8 pessoas dessa família morreram nesse acidente. Nossa. A mãe dele, 4 tios, os bisavós e também um primo de 7 anos que estavam dentro do veículo, infelizmente faleceram depois desse acidente. O pai dele também estava no veículo, precisou de atendimento, né? Foi para um hospital também com traumas ali na região das pernas, mas praticamente aí uma família destruída depois desse acidente, né? E certamente esse garoto não está sabendo disso, né? Estava no acidente, está no hospital aí, não está nem sabendo que a mãe faleceu, que avós, integrantes da família faleceram neste trágico acidente. Ô Luiz, fica comigo, porque nós vamos colocar agora, foi muito grave, então a gente vai colocar uma cobertura diferenciada aqui para que as pessoas que estejam com a gente entendam logo depois, praticamente assim que a gente chegou lá, o que é que a gente encontrou neste local do acidente, viu, Luiz? Eu volto com você já, porque a equipe do SBT foi a primeira a chegar no local do acidente. Foi enviado o helicóptero para lá. O que nós vamos mostrar agora são informações recuperadas das primeiras horas da manhã. Inclusive ao vivo aqui pela TV Sorocaba SBT. Vale muito acompanhar, você vai ter noção do local dos fatos, inclusive com as equipes de resgate atuando. Vamos ver. 10 pessoas morreram nesse acidente trágico. Um ônibus de turismo que seguia de Itapeva, na região de Avaré, para Aparecida do Norte. A gente vê aqui, entre os pertences pessoais das pessoas, terços, bíblias, livros religiosos e tudo mais. O Rodrigo Garavini está em solo com a equipe e o nosso helicóptero está, neste momento, sobrevoando a região e vai trazer do alto todos os detalhes, ó. Já estão puxando mais uma vez ali. Gente, tiveram que desmontar o guarda-rei, para vocês terem uma ideia, para desgrudar a estrutura desse ônibus do guarda-rei. Você vê o tamanho da pancada. Ó, acabo de receber informação que a Tenente Olívia, Tenente Olívia, porta-voz do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, está comigo agora
e vai trazer as informações oficiais que o bombeiro tem até o momento. Foi um acidente no comecinho da madrugada, né? E essa ocorrência só foi encerrada agora pela manhã, 5h20, até pela complexidade que foi a quantidade de vítimas. O Corpo de Bombeiros, no total, somou 52 vítimas, sendo que 10 das vítimas atendidas, né? 10, infelizmente, já foi constatado o óbito no local. E a gente gostaria de agradecer o apoio, porque pela quantidade de vítimas, pela complexidade do acidente, foi muito importante aí o apoio da concessionária local, do SAMU, das ambulâncias municipais de Itapetininga e do policiamento rodoviário também aí por parte da Polícia Militar. Sem eles, o atendimento dessa ocorrência com certeza seria muito mais dificultoso. O Corpo de Bombeiros agradece imensamente essas outras forças aí que nos auxiliaram. Do Corpo de Bombeiros, a gente disponibilizou 18 bombeiros militares no local para poder efetuar o atendimento dessa ocorrência, com 8 viaturas, ou seja, um contingente bastante grande para um acidente de trânsito, né? E dessas vítimas, né, que foram atendidas, 15 ainda estavam presas nas ferragens, ou seja, foi necessário aí o trabalho de realmente a gente retirar essas pessoas de dentro do ônibus, porque elas estavam ali presas, né, no ferro retorcido. A gente vê pelas imagens aí, realmente um impacto muito forte, destruiu o ônibus, infelizmente, por parte do Corpo de Bombeiros. Graças a Deus o local já foi deixado em segurança, a Polícia Civil também já compareceu no local e vai poder também investigar e conseguir nos dizer, né, o que realmente aconteceu nesse momento para ter tido tantas vítimas em um acidente tão grave como esse. O motorista sobreviveu, ele chegou a dar alguma informação preliminar para os agentes do Corpo de Bombeiros ou para a própria Polícia Rodoviária Federal sobre o que teria acontecido antes dessa batida tão forte, tenente? Nós não temos informações, né, do que o motorista informou. Provavelmente no boletim de ocorrência, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, vai constar ali a versão das testemunhas, né, inclusive a do motorista. Porém, para o Corpo de Bombeiros, realmente ali no momento do atendimento, a gente se preocupa com a vitalidade da vítima, né? Então, realmente para nós essa informação no momento ali não é o mais relevante, isso vai ser investigado posteriormente, mas com certeza no boletim da Polícia Civil, boletim da Polícia Militar, vai constar a versão, porque apesar dos mortos, né, nós tivemos bastante sobreviventes aí e cada um vai poder explicar, contar o que aconteceu no momento. Alguns que estavam acordados, outros imagino que nem entenderam o que aconteceu, né, pelo horário, a maioria acaba até dormindo no ônibus. Eu gostaria até de reiterar uma informação muito importante, que a gente não tem tanta cultura do uso do cinto de segurança nos ônibus, né, e a gente vê a importância. Já tivemos outros acidentes graves, inclusive na mesma região ali, com mais de 30 mortos recentes. Então, é como importante a utilização do cinto de segurança, mesmo se você estiver dormindo dentro do ônibus. Então, é isso aí, viu, Luiz? Você está ouvindo aí? Realmente, essas foram as primeiras informações. A nossa cobertura do acidente foi exclusiva quando tudo aconteceu durante a manhã. E em nossa programação, você acompanhou tudo ao vivo. Aqui para a nossa área de cobertura, pela TV Sorocaba SBT. Para o resto do Brasil, pelo SBT São Paulo. Mas vamos a outras informações, porque o delegado de plantão, viu, Luiz? Você está aí de plantão desde o começo da manhã no hospital, mas o delegado de plantão lá em Itapetininga chegou no acidente na hora que ele estava ao vivo. E a gente registrou tudo. Vamos ver o que ele fala para o repórter Rodrigo Garavini. A documentação do ônibus está tudo ok e também o ônibus estaria regularizado diante da Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo. Está tudo ok com esse ônibus aqui. Perguntei para ele também se o motorista relatou alguma coisa, se foi feito teste de bafômetro com o motorista. Ele disse que sim, foi feito teste de bafômetro e apontou negativo. O motorista não havia ingerido bebida alcoólica. E o motorista alegou, segundo o tenente, aquilo que a gente já estava informando desde manhã, que o ônibus apresentou uma pane mecânica e que a direção travou, ele perdeu o controle e acabou batendo na pilastra do viaduto. Então, essas são as informações. A Polícia Civil já está aqui agora, além dos peritos. Eu vejo que o delegado está conversando com o pessoal da Polícia Rodoviária nesse momento. Será que ele consegue falar com a gente? Vamos tentar. Vamos dar uma perguntada para ele aqui, ver se pelo menos ele já ouviu o motorista. Doutor, bom dia. Tudo bem?
Estamos ao vivo no Primeiro Impacto aqui, doutor. Como é que está o senhor? Está tudo bem? Está tudo tranquilo? Como é que está o senhor, beleza? Tudo bem, graças a Deus. Qual que é o nome do senhor? Emanuel. Doutor Emanuel, o senhor que está na investigação do caso agora, o senhor por acaso conseguiu ouvir o motorista? O senhor tem mais detalhes a respeito do que aconteceu? Então, eu cheguei agora aqui no local e eu tomei conhecimento através dos policiais militares que houve o acidente. Sei. O motorista sofreu ferimentos leves e prestou uma versão dos policiais militares que até o presente momento ainda não tive acesso. Certo. Essa ocorrência será encaminhada para o 2º Distrito Policial, onde serão adotadas todas as providências cabíveis, né? Incluindo instauração de inquérito policial, realização das oitivas das pessoas sobreviventes, né? Os exames periciais correspondentes. E aí a gente aguarda o desfecho para concluir, né? Qual a motivação do acidente. O senhor descarta a possibilidade, por exemplo, de um indiciamento por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, já que temos 10 vítimas fatais, doutor? Não, com certeza. O inquérito policial provavelmente será instaurado para apurar o homicídio culposo na direção de veículo automotor e também o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O senhor pretende ouvir o motorista ainda hoje? Então, como eu disse, eu vim para o local para adotar as primeiras providências, mas essa ocorrência e o inquérito policial será instaurado pela autoridade policial do 2º Distrito Policial local. Perfeito, doutor. Muito obrigado pelas informações e um bom trabalho para o senhor, viu? Muito obrigado. Tá joia? Esse é o delegado, então, que veio aqui para apurar as primeiras informações. Enquanto isso, o pessoal da concessionária que administra o trecho vem trabalhando aqui para conectar os cabos de aço e, muito provavelmente, erguer esse ônibus e levá-lo para o pátio, né? A gente conversou agora há pouco aqui com um pessoal que veio de Itapeva, que eles são amigos dos donos da Onyx Turismo, que é a empresa proprietária. Eles disseram que não conheciam as vítimas, a maior parte das pessoas, mas que elas saíram de Itapeva, na região de Avaré, sentido Aparecida do Norte, para fazer turismo religioso, como sempre acontece, só que esse tipo de viagem acontece sempre. E aí, aqui no quilômetro 71 da rodovia Francisco da Silva Pontes, em Itapetininga, região de Sorocaba, acontece essa tragédia. O motorista perde o controle da direção, bate ali na pilastra do viaduto e o resultado é esse aqui que vocês estão vendo. Destruição total, 10 pessoas mortas, mais de 40 feridos e um ônibus totalmente destruído. Agora a gente tem que sair de perto porque o pessoal está tentando aproximar o ônibus e eles estão ali esticando esse cabo de aço e é meio perigoso porque pode ser que voe um pedaço de ônibus para um lado, voe um pedaço de ônibus para o outro e atinja alguém. Então a gente se afasta um pouquinho para o pessoal poder trabalhar direitinho e a gente também ficar em segurança. Mas olha só, ali ó, o cara de cavalo vai mostrar, gente, é de dar dó. Muito provavelmente devia ter uma festa dentro desse ônibus, rapaz. Olha o balão ali para comemorar, talvez um aniversário de alguém, talvez, sei lá, uma bodas de ouro. Eu vi que teve um balão que vazou antes e subiu pro céu, né? Que com um branquinho estava escrito pai nesse balão. E aqui tá escrito eu te amo lá, né? Naquele balão branquinho estava escrito pai. Muito provavelmente, sei lá, o aniversário de um pai que estava aí com seus filhos e a esposa, talvez, a família, seguindo para Aparecida do Norte para agradecer, para rezar, para fazer a sua oração. Muito bem, que belo trabalho do jornalismo do SBT, junto aqui com o apoio da TV Sorocaba SBT. Você acompanhou tudo de perto. Luiz Negrelli, você viu aí um balão branco subiu do ônibus, escrito pai. E no outro estava eu te amo, que estava ali. Que tragédia isso, Luiz Negrelli. Hein? E quais são os detalhes que você tem, que você apurou aí? A gente vai aprofundar ainda mais agora, porque eu quero depois conversar com você. Eu quero conversar com você sobre o que teria acontecido com o ônibus, se a gente tem algumas informações. Tá bom? Hein, Luiz Negrelli? Barazal, fontes confirmaram pra gente hoje pela manhã, relatando, né, sobre essa questão desse menino de 2 anos internado aqui no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, que seria a família dele que teria fretado este ônibus que saiu de Itapeva com direção à cidade de Aparecida. Era essa família que teria fretado esse veículo para ir até lá e infelizmente terminou com a morte aí de 8 integrantes da mesma família, né? O menino de 2 anos que sobreviveu segue internado aqui no Conjunto Hospitalar de Sorocaba.
Sorocaba, equipes da gestão da unidade estão de olho, acompanhando de perto esse caso. Falei agora há pouco com a assessoria, eles confirmaram que o menino de 2 anos e o tio seguem aqui no CHS. Só que além do conjunto hospitalar de Sorocaba, as vítimas, porque foi um número muito grande de feridos, foram encaminhados também para outras unidades hospitalares. O Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes, em Itapetininga, recebeu 43 vítimas desse acidente. De acordo com uma nota divulgada pelo hospital, pela unidade, 6 vítimas estão em estado grave na emergência do hospital. Outros 5 pacientes com quadro de saúde estável e as demais 32 vítimas que passaram ali pela triagem, algumas já vão sendo medicadas, liberadas, e ainda disseram que alguns outros pacientes não foram atendidos ali pelo Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes. Há uma possível informação também de pacientes no Hospital Regional Dr. Adib Jatene, aqui em Sorocaba. A gente está tentando contato também com o hospital para ter essa confirmação, porque o número de pessoas feridas, como a tenente disse agora há pouco, que a gente acompanhou, 52 pessoas feridas, totalizando aí, junto com as 10 pessoas que morreram, um número muito alto. Então, as equipes mobilizadas para o atendimento desta ocorrência. Inclusive, ainda durante a manhã, a Secretaria Estadual de Saúde emitiu uma nota também se solidarizando com todas as vítimas e os familiares por conta desse acidente, relatando que as equipes, estão todas mobilizadas, Barazal, para poder atender esse tipo de chamado, inclusive por meio da Central de Regulação de Vagas. E a informação que a gente tem também é que a secretária de Saúde em exercício, a secretária estadual, está aqui no CHS, no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, para acompanhar o atendimento a essas pessoas feridas que estão sendo atendidas por aqui, porque agora as equipes de saúde trabalham, Barazal, para dar conta aí de todos esses feridos depois desse trágico acidente. Certo, é verdade. E o trabalho para se saber o que teria acontecido. Aliás, nós mostramos imagens, essas são imagens recuperadas, o ônibus já não está mais no local, mas a notícia vale para você ver o tamanho do estrago, um ônibus que bateu sozinho nessa pilastra KM 171 da Raposo Tavares, trecho de Itapetininga. Nesse momento o ônibus já foi retirado, já não tem mais nada lá. A imagem do helicóptero não é uma imagem ao vivo, é uma imagem recuperada. O trecho lá está liberado, já está liberado. Está rodando normal lá, o tráfego lá, tá? Mas a gente vai deixar essa imagem do helicóptero porque são imagens impressionantes. Luiz Negrelli, o motorista teria dito para o Corpo de Bombeiros ou os primeiros... Olha só como é que ficou, olha, dá uma olhada. Certamente a pessoa que estava na primeira fileira aí morreu. As pessoas que estavam nessas 2 primeiras cadeiras aí, poltronas do ônibus, não devem ter sobrevivido. Estão entre os 10 mortos. E os de trás também, E quem estava sem cinto de segurança, possivelmente também deve ter tido muitos problemas num acidente tão grave como esse. Ô Luiz, segundo a informação do Garavini, lá que fez um grande trabalho pela manhã, o motorista teria dito a um policial de que a direção travou. Uma pane mecânica, a direção travou e aí não teve como evitar. Bom, você entende que uma direção hidráulica, se travar, um abraço mesmo. O ônibus vai, o veículo, qualquer um, vai para qualquer lado. Se foi isso que aconteceu, Luiz Negrelli, realmente foi muito azar, porque o ônibus parece ser novo, estava tudo em dia com a documentação e veja... isso vai ser apurado, evidentemente, em alguns laudos que serão feitos no ônibus e principalmente nesse sistema de direção hidráulica do veículo, não? Sim, exatamente, De acordo com o governo estadual, Barazal, esse veículo estava regularizado junto à Artesp, junto à Polícia Rodoviária. Nós tentamos contato também com a empresa de ônibus, eles disseram que vão se manifestar somente depois do andamento das investigações desse caso, mas a perícia esteve lá no local também para apurar tudo o que aconteceu. Só corrigindo aqui, Barazal, que o acidente foi na rodovia Professor Francisco da Silva Pontes, ali no quilômetro 171, durante aí por volta da meia-noite, meia-noite e 20, já desta sexta-feira. Agora, Barazal, a informação que nós temos é que a secretária de Saúde, ela está disponível para falar ao vivo com a gente aqui dentro do CHS. Nós vamos até lá para tentar conversar ainda nessa edição com a secretária. Tudo bem, Luiz, só dá um último detalhe da história do ônibus. Saiu de onde, estava indo para onde, tinha um grupo de romeiros. O que seria esta viagem? Você tem essa informação, Luiz, só para a gente fechar?
Sim, exatamente. As pessoas estavam saindo da cidade de Itapeva, um grupo de romeiros indo em direção à cidade de Aparecida durante a madrugada. A gente está tentando confirmar também, Barazal, se outros ônibus também estariam junto ali, indo juntos, né, indo para a cidade de Aparecida, mas a informação é que eles saíam então de Itapeva indo até a cidade de Aparecida, quando durante a madrugada o ônibus acabou batendo ali na parte lateral deste viaduto, como a gente acompanhou aí nas imagens, e um impacto muito forte, terminando com essas mortes então. Puxa vida, hein? 8 pessoas da mesma família, 10 óbitos no local. Luiz Negrelli, obrigado. Veja se você consegue trazer a secretária de Estado da Saúde ainda dentro do primeiro impacto, tá bom? E a gente vai continuar aqui com algumas outras informações, tá certo? Obrigado, Luiz Negrelli. Claro, os nossos sentimentos também a todas as vítimas, as famílias e amigos de todas as vítimas deste trágico acidente. Atenção, detalhes atualizados do acidente que deixa 10 mortos na estrada ali em Itapetininga, no Conjunto Hospitalar de Sorocaba. O repórter Luiz Negrelli tem algumas informações pra gente. O que é que você traz agora, Luiz? É contigo. Oi, Barazal, seguimos por aqui falando sobre esse trágico acidente que aconteceu durante a madrugada em uma rodovia ali em Itapetininga. Como a gente vem comentando aqui, né, trazendo todos os detalhes sobre esse caso, as vítimas foram sendo levadas para hospitais, tanto daqui de Sorocaba quanto de Itapetininga. E de acordo com as últimas informações, aqui no Conjunto Hospitalar de Sorocaba estão internados um menino de 2 anos e o tio dele. E, infelizmente, né, nesse total de mortos, aí 10 pessoas que morreram, 8 seriam da família desse menino que sobreviveu ao acidente. Quem está ao vivo com a gente aqui é a Priscila Perdigari, secretária de Saúde do governo estadual em exercício, e vai trazer mais detalhes para a gente. Secretária, a senhora veio até aqui para acompanhar de perto agora toda essa mobilização para o atendimento a essas vítimas. Boa tarde. Sim, boa tarde. Nós aqui da Secretaria de Saúde estamos à disposição com as nossas instalações. Agora nós estamos com um menino, né, sendo atendido aqui. Ele segue estável, né? Mas eu queria prestar realmente condolências às famílias das vítimas, né? Porque realmente nos toca o fato de um acidente tão grave aqui perto desse município. Como foi a mobilização, a divisão para o atendimento? Porque foi um número muito grande de vítimas de uma vez só, né? Isso. Mais de 40 vítimas já foram atendidas, né? Eles estavam com escoriações mais leves e as mais graves, 2 vieram para cá e 6 estão em outra unidade aqui da região. Que é o Hospital de Itapetininga, né? O Dr. Léo Orsi Bernardes, além aqui do Conjunto Hospitalar, do Hospital de Itapetininga, o Hospital Regional, Dr. Adib Jatene, também recebeu pessoas para atendimento? Sim, recebeu, todos eles receberam pessoas para atendimento, mas a maioria já foi liberada. Também queria aqui enfatizar a necessidade da doação de sangue. Aqui nós temos a Colsan, que está fazendo uma campanha para incentivar a doação de sangue para as vítimas desse acidente. Importante destacar isso, secretário. Vamos reforçar então com a população como que as pessoas podem doar tipos sanguíneos, todos os tipos são aceitos, porque é um momento realmente de unidade agora para o atendimento rápido, né, a essas vítimas. Sim, extremamente importante, e é só eles se direcionarem aqui à Colsan, que a unidade fica aqui no Regional de Sorocaba. E aí qualquer tipo sanguíneo pode ser doado? Sim, qualquer tipo sanguíneo. Com relação também à questão da divisão dessas vagas, a central de regulação vai dividindo, né? E essa foi a mobilização logo na madrugada para atender essas pessoas feridas? Sim, a central de regulação ela funciona 24 horas, né? E nesses casos a gente acaba mobilizando mais pessoas para conseguir fazer a regulação a tempo hábil. Agora, diante desse caso, desse cenário, como que a Secretaria vai continuar apoiando? A senhora vai continuar por aqui? Como é que deve ser esse dia aqui na região? Na verdade, o que eu queria realmente é me colocar à disposição, nos colocar à disposição através da Secretaria de Estado da Saúde, para que se precisar de equipes, né, nessas outras unidades, nós podemos alocar equipes, se precisar de algum atendimento mais específico a essas vítimas, colocamos nossas equipes à disposição. Desse total de pessoas graves ainda, estão em que quadro? Como que a gente pode falar? São pessoas que tiveram fraturas, estão passando por atendimento? Como que é a condição de saúde desses que ficaram gravemente feridos?
porque como a gente vê nas imagens do acidente, foi um impacto muito forte, né? Então, certamente, as pessoas devem estar muito machucadas por conta dessa gravidade, né? Em relação à situação atual dos feridos, eu prefiro que você converse com o nosso colega que está aqui, que é diretor médico da nossa unidade. Secretária, muito obrigado por participar ao vivo com a gente. Inclusive, Barazal, o governador Tarcísio de Freitas também, por uma rede social, manifestou aí pesar, né, pelo falecimento dessas vítimas, né? Pediu aí conforto para essas famílias, também oferecendo toda a força e apoio para os profissionais e para as pessoas que infelizmente perderam os parentes, amigos aí nesse acidente. Como a secretária falou, nós estamos ao vivo aqui também com o Dr. Bruno Toldo, que é diretor do Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Doutor, vamos começar falando sobre esse menino de 2 anos que está internado. Qual que é a condição de saúde dele? Uma criança apenas, né, ali de 2 aninhos. Isso, é uma criança, tem 1 ano e 10 meses, ele tem uma condição estável, não corre risco de vida, mas precisa ficar internado devido a uma fratura. Com relação ao tio dele, ele veio acompanhar também? Sim, o tio também era uma vítima, tinha ferimentos, mas ferimentos leves, não corre risco de vida e provavelmente deve ter alta ainda hoje. São apenas esses 2 que vieram aqui para o CHS? O CHS foram esses 2, os outros foram para os hospitais da região, foram absorvidos. E diante de um acidente como esse, né, doutor, a gente vê ali um impacto muito forte, as vítimas ficando gravemente feridas, né, nessa condição. Esse caso do menino tem essa confirmação mesmo de que todos esses familiares dele morreram? Vocês têm essas informações já? Essas informações não ficam aqui no CHS, a gente recebe, mas foram 10 vítimas fatais, foi um trauma, né, de múltiplas vítimas, são mais de 40 vítimas que foram distribuídas pela região, mas todo o protocolo de atendimento de múltiplas vítimas ele está bem estabelecido na região e a gente pôde atender com maior eficiência, né, essas vítimas e elas hoje está tudo sob controle. Esse menino deve seguir ainda observação, previsão de alta para o tio, para ele ainda existe algo? Para o tio tem previsão de alta hoje e para a criança não. Ainda vai estar sendo avaliado se ele precisa ou não passar por algum procedimento cirúrgico ortopédico. Tinha aquela informação da questão da amputação, né, da possibilidade disso, porque ele teve um ferimento no pé, seria isso? Isso, é um ferimento no pé, mas ainda a amputação não dá para a gente dizer, talvez passe por um procedimento cirúrgico, mas qual procedimento ainda é precoce para falar. Doutor, em casos como esse, né, de acidentes, assim, o conjunto hospitalar é uma referência na região para receber. Então, logo que teve o acidente, vocês já foram acionados rapidamente? Como que funciona ali esses bastidores para que essas vítimas fossem encaminhadas para cá? Exatamente. O Conjunto Hospitalar de Sorocaba ele é a principal referência de trauma para a região da Diretoria Regional de Saúde 16. Então nós atendemos os 48 municípios e todos os tipos de traumas e acidentes graves. Então nós somos a referência. A gente está sempre preparado, a gente não sabe quando vai acontecer. Sempre o inesperado a gente não tem previsibilidade do que possa vir a acontecer. Então a gente está sempre atento a isso. A nossa equipe está sempre à disposição, nós temos todas as equipes disponíveis 24 horas por dia e temos também a unidade, o espaço físico, toda a estrutura para atender esse tipo de emergência. Essas 2 vítimas foram trazidas pelos bombeiros, SAMU, concessionária, aqui para o hospital? Quem que trouxe? Bombeiro. Foi o resgate. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas informações. Barazal, são esses os detalhes, né, desse acidente aí. Agora a gente vai seguir acompanhando a recuperação dessas vítimas, né, que ficaram feridas depois desse acidente. Volto com você. Estou vendo aí ao fundo aí o Dr. Carlos Moura, que é o diretor, né, da Departamento Regional de Saúde aqui de Sorocaba, está acompanhando também. Viu, Romeu, aí, o assessor de imprensa do CHS. Nós estamos acompanhando esse caso e a sua cobertura, viu, Luiz? Como a do Garavini, a de todo o SBT, está de parabéns, porque a gente colocou imagens aéreas, helicóptero, imagens do local do acidente, logo depois. A nossa produção, inclusive, trabalhando como ninguém, desde as primeiras horas da manhã, com a Nath, o Edilson. Enfim, conseguimos essa entrevista agora também com a secretária em exercício, ela, não é? Do Estado da Saúde, ao vivo com a gente, com o diretor do hospital. Foi a Nicole que conseguiu essa entrevista, né? Muito obrigado a Nicole Bonetti também. Você está vendo aí. Ô Luiz, eu quero comentar com você até o final do jornal, temos aí 6 minutos, um pouco mais, para tentar entender. Você está vendo ali o ônibus, sabe aquela lata de sardinha, quando você vai abrindo a lata de sardinha? Foi praticamente isso, essa parte lateral direita aí do ônibus, ela foi sendo raspada
ali na coluna, ficou como se fosse abrindo uma lata de sardinha, um negócio impressionante. Luiz Negrelli, de acordo com o relato do condutor do ônibus, ele trafegava normalmente sobre a faixa do rolamento, ali na faixa 1, sentido norte da rodovia, quando por motivos que ainda vão ser esclarecidos, o veículo apresentou essa pane mecânica, travou a direção, ele perdeu o controle do veículo, claro, chocou com essa pilastra aí, né? E foi por volta de 3h55 que a polícia científica chegou no local e logo depois a funerária, enfim, às 5h20 mais ou menos, as equipes já estavam ali no procedimento de retirada do veículo e também no trabalho de resgate. Procedimentos para a remoção do ônibus também foram feitos. O ônibus já foi retirado, mas é claro que nesse momento, isso é uma imagem recuperada da manhã, nesse momento o trecho lá está liberado. Ô Luiz Negrelli, lembrando então, fatalmente era uma viagem para fazer orações, tinha Bíblia dentro do ônibus, né? Famílias inteiras saíram de Itapeva, não é isso? Sentido Aparecida, né? Sim, exatamente. Perdão, Barazão, exatamente. Essa é a informação que a gente tem, né? De que essas famílias, essas pessoas estavam saindo ali de Itapeva com direção à Aparecida. E é até um destaque da fala da tenente do Corpo de Bombeiros que ela explica porque o acidente foi durante a madrugada, foi por volta ali da 00h17 desta sexta-feira. Então, possivelmente, algumas pessoas estavam descansando, estavam dormindo ali no momento em que tudo aconteceu. Algumas talvez nem entenderam exatamente o que aconteceu de fato, né? Neste acidente, mas por enquanto há o relato desse motorista, né, dizendo que perdeu ali, acabou perdendo o controle da direção por conta da direção ter travado e acabou atingindo ali a pilastra deste viaduto, mas certamente agora neste inquérito, que o delegado já disse que vai ser instaurado nesse caso, os sobreviventes desse acidente vão ter que prestar esclarecimentos também, comentar o que eles ouviram, o que eles presenciaram dentro deste ônibus, né? Porque era também durante a noite, visibilidade mais prejudicada também ali na rodovia, tudo agora um trabalho muito minucioso, né? Primeiro, o trabalho no cuidado com o resgate dessas vítimas, pessoas presas às ferragens, né? E sendo socorridas aí simultaneamente, várias viaturas, né? Do Corpo de Bombeiros, do SAMU, da concessionária trabalharam durante a madrugada e as primeiras horas da manhã para fazer o resgate, mas agora tem um outro trabalho minucioso que é entender o que aconteceu de fato para que esse acidente terminasse dessa forma trágica, né? Com 10 pessoas morrendo. A informação que a gente tem é de 8 de uma mesma família, mas num total 52 feridos, né? Neste acidente. Como a gente vem relatando aqui, todos eles sendo mobilizados para os hospitais da região, outros, alguns com estado mais leve, outros com estado mais grave de saúde, mas é um trabalho delicado agora de investigação, né, Barazão? Gostaria que você confirmasse dessas 8 vítimas da mesma família. Você tem a informação do nível de parentesco e era do garoto que está aí? A família do garoto mesmo que faleceu? Puxa vida. Você tem o nível de parentesco? A gente tem a informação que eles... Sim, são 4, o que a gente recebeu, né, de acordo com uma fonte, são 4 tios desse menino, os bisavós dele, né, o casal de bisavós, também um primo de 7 anos e a mãe dele, essas 8 pessoas que teriam então morrido neste acidente. O pai dele também estaria dentro do ônibus, precisou ser socorrido, a gente só não sabe para qual unidade que ele foi, porque ele não foi aqui para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, provavelmente deve ter ido também para o Hospital Regional, a DIB Jatene, mas então no total são 8 da mesma família, né? 4 tios, a mãe, um primo e os bisavós desse menino de 2 anos que segue internado aqui no CHS. Que tragédia, hein? Que tragédia esse garoto. Quantos anos ele tem mesmo? Quantos anos? De acordo com o doutor aqui, cerca de 2 anos, né? 1 ano e 10 meses. Priminho de 7 anos faleceu também no acidente. Claro que esse garoto não tem, que ele se recupere o mais rápido possível. Olha, risco de amputação do pé ou do dedo é sinal que houve esmagamento. Numa batida dessa aí, houve esmagamento de um trecho do pé do garoto. Mas vamos torcer para que ele faça a cirurgia, que recupere, tá? O Luiz Negrelli, 1 minuto para terminar o jornal. Obrigado, viu, pelas suas informações. Fica aí, à 1 da tarde no Noticidade, você traz outros detalhes, tá bom? Obrigado.